Você pode não acreditar, mas existe um hábito tão simples que parece até ridículo. Um hábito que leva menos de 5 minutos por dia, mas que pode reescrever completamente o rumo da sua vida. Não importa onde você esteja agora, se está perdido, cansado, desmotivado, se sente que já tentou de tudo e nada funciona, este é o ponto de virada. E o mais curioso, quase ninguém tem coragem de aplicá-lo até o fim. Hoje você vai descobrir por quê. Mas antes de tudo, fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar não é mais uma dica motivacional. É uma ferramenta mental, comprovada e usada por pessoas que transformaram fracasso em propósito, dúvida em clareza e rotina em liberdade. Você não precisa de mais tempo, de mais dinheiro, de mais cursos ou de mais sorte. Tudo o que você precisa são 5 minutos. 5 minutos que podem te colocar no controle da sua mente, do seu foco e do seu destino. E se você duvida, ótimo, porque é justamente essa dúvida que mostra o quanto você precisa disso. Imagine por um instante que a sua vida é como um carro em movimento. A maioria das pessoas está no banco do passageiro, olhando pela janela, reclamando da paisagem, mas sem perceber que o volante sempre esteve ali, ao alcance das mãos. O problema é que ninguém ensinou como dirigir a própria mente. E é exatamente isso que esse hábito faz, ele coloca suas mãos de volta no volante. Mas antes de te explicar o que é, eu quero que você pense em quantas vezes você acordou com a sensação de que está vivendo no piloto automático. O despertador toca, você aperta a soneca, levanta atrasado, corre, trabalha, volta cansado, repete tudo de novo. Dias que se misturam, sem clareza, sem direção. E no meio disso, você até sente que tem potencial, mas algo te puxa para baixo. Como se existisse uma força invisível te impedindo de avançar. Essa força tem nome: dispersão. Vivemos na era da distração. Tudo foi desenhado para roubar a sua atenção: notificações, redes sociais, mensagens, urgências que não significam nada. E o que acontece quando a sua atenção é sequestrada todos os dias? Você se torna um passageiro da própria vida. E é por isso que este hábito é tão poderoso. Porque ele faz o oposto. Ele devolve o poder da atenção para você. Ele é o ponto de reconexão entre quem você é e quem você quer ser. Nos próximos minutos, eu quero que você imagine uma simples prática matinal. Não precisa de dinheiro, não precisa de aplicativo, não precisa de tempo extra. Apenas de intenção. Funciona assim: antes de olhar o celular, antes de responder qualquer mensagem, você para, respira fundo e escreve em um papel uma única frase: o que eu quero construir hoje? E logo abaixo, você responde outra pergunta: quem eu preciso ser para isso acontecer? Parece banal, mas não é. Esse é o hábito dos 5 minutos. 5 minutos de total presença e direção. É o instante em que você deixa de reagir à vida e começa a criá-la. É o momento em que você decide conscientemente qual identidade vai assumir naquele dia. Napoleon Hill dizia que você se tornará aquilo que pensa constantemente. E esse pequeno ritual diário transforma pensamento em direção. Porque quando você escreve, você se compromete. Quando você lê em voz alta, você internaliza. E quando você sente o que está dizendo, você muda o que acredita ser possível. A mente humana não distingue imaginação de realidade. O que você repete, ela acredita. Por isso, a maioria das pessoas vive aprisionada em histórias que nem percebe que está contando a si mesma. Eu não sou bom o suficiente, as coisas nunca dão certo para mim, não adianta tentar. E sabe o que é mais triste? Essas frases se tornam ordens. A mente obedece. Mas quando você começa a usar 5 minutos por dia para escrever uma nova história, algo começa a mudar. No começo é sutil. Você ainda sente resistência, preguiça, dúvida. A voz interna diz: isso é perda de tempo, não vai adiantar nada, você já tentou antes. Mas essa é justamente a batalha que define o jogo. É aqui que a maioria desiste. E é aqui que você precisa continuar. Porque todo novo hábito passa por 3 fases: entusiasmo, resistência e transformação. No início você se empolga, se sente motivado. Depois vem o cansaço, a rotina, as desculpas. Mas se você ultrapassar esse ponto, algo dentro de você muda. Nos primeiros dias, talvez você escreva frases genéricas: quero ser mais produtivo, quero ganhar mais dinheiro, quero ter paz. Mas à medida que o hábito se solidifica, suas respostas começam a ficar mais profundas. Você começa a perceber o que realmente quer,
não o que os outros esperam de você. Você começa a enxergar os padrões que te sabotam. A clareza vem, e com ela, poder. No dia 10, algo curioso acontece. Você se pega prestes a repetir um velho comportamento, adiar uma tarefa, reagir com raiva, se comparar com alguém, mas pela primeira vez, você pausa. E nesse instante, lembra do que escreveu pela manhã, lembra de quem decidiu ser. E em vez de agir no automático, você escolhe. Parece pequeno, mas é gigantesco. Esses 5 minutos começam a te acompanhar o dia todo. Suas decisões ficam mais conscientes, suas reações mais equilibradas. E de repente, sem perceber, você já não é mais o mesmo. Mas é claro que o teste vem. Sempre vem. A vida vai te desafiar. Vão surgir contratempos, críticas, dias em que você vai pensar em parar. E é aí que o verdadeiro crescimento começa. Porque enquanto o mundo te empurra para desistir, você repete o que escreveu. Você se ancora no seu propósito diário. E é nessa constância silenciosa que o novo você começa a nascer. A mente é como um músculo. Ela se fortalece na repetição. Cada vez que você escreve, lê e afirma o que quer, você está treinando seu cérebro para focar no essencial. Você está reprogramando padrões mentais. E quando isso acontece, os resultados externos começam a refletir essa mudança interna. Um dia, você acorda e percebe que está mais calmo. As mesmas situações que antes tiravam sua paz agora parecem pequenas. O que antes era caos, agora é clareza. As pessoas começam a notar. Você está diferente, dizem. E você sorri, porque sabe que a diferença está nos 5 minutos que ninguém vê. Mas é importante entender. Esse hábito não é mágica. Ele é um espelho. Ele mostra exatamente quem você é, o que está evitando e o que precisa mudar. Ele exige coragem, porque encarar a si mesmo todos os dias sem desculpas é algo que poucos fazem. É desconfortável, mas libertador. E talvez você pense, mas só isso? Escrever 2 frases por dia? Sim, só isso. Porque não é o tempo que muda as coisas, é a intenção, é o foco, é o ato consciente de dizer à sua mente: eu decido o que quero e eu ajo de acordo com isso. A diferença entre quem vive reagindo e quem cria a própria realidade está nesses minutos invisíveis em que ninguém está olhando. É ali que a transformação acontece. Pense em quantas decisões erradas você tomou apenas por estar no automático. Quantas oportunidades perdeu por falta de clareza. Quantas vezes desejou começar algo novo, mas desistiu antes de dar o primeiro passo. Agora imagine o contrário. Imagine acordar todos os dias com propósito, com direção, com uma energia silenciosa que te faz agir mesmo quando não há motivação. Esse é o poder do hábito dos 5 minutos. Ele não te transforma da noite para o dia, mas muda o rumo da estrada. E com o tempo, essa mudança de direção te leva a um destino completamente diferente. No dia 30, você vai perceber algo quase mágico. As mesmas tarefas que antes te pareciam pesadas agora fluem com leveza. Você começa a dizer não ao que te distrai, sim ao que te aproxima do seu propósito. Suas palavras mudam, seu olhar muda, seu comportamento muda. Mas o ponto mais poderoso chega lá pelo dia 45. Não há fogos de artifício, não há uma revelação divina. É algo interno. Você acorda, escreve, e em vez de apenas pensar no que quer, você sente. Pela primeira vez, aquilo não é mais um desejo distante, é uma identidade. Você se vê diferente. Você acredita. E quando você acredita, o universo começa a se alinhar. As coincidências aparecem, as oportunidades surgem, as pessoas certas se aproximam. E quem está de fora pode até chamar de sorte. Mas você sabe, foi consistência, foi foco, foram 5 minutos por dia. Esse é o ponto de inflexão. Quando o hábito deixa de ser esforço e se torna parte de quem você é. Quando o simples ato de escrever e afirmar se transforma em uma força interior inabalável. E é aqui que tudo muda. Porque o que antes era dúvida, vira fé. O que antes era cansaço, vira clareza. O que antes era medo, vira movimento. Agora imagine onde você pode estar daqui a 90 dias se decidir aplicar isso. Não amanhã, não na segunda, mas hoje. Imagine olhar para trás e ver que em apenas 3 meses, você se tornou mais disciplinado, mais sereno, mais decidido. Que você ganhou foco, confiança e poder de ação. Isso não é teoria, é treino mental. É neuroplasticidade em prática. E tudo começa com 5 minutos.
O hábito dos 5 minutos é mais do que uma rotina. É uma declaração silenciosa de poder. É você dizendo para si mesmo, todos os dias, eu estou no comando. Mas atenção, esse hábito só funciona para quem leva a sério. Para quem entende que a mudança não acontece quando você quer, mas quando você insiste. Porque o sucesso não é um evento. É uma soma de pequenas escolhas diárias que parecem insignificantes, mas que mudam tudo. E se você chegou até aqui, provavelmente faz parte do pequeno grupo que está pronto para isso. Então aqui vai o convite. Amanhã, quando acordar, não pegue o celular. Pegue uma folha. Escreva o que você quer construir hoje. Depois escreva quem você precisa ser para isso acontecer. Leia em voz alta, com convicção, com sentimento. Repita de manhã e à noite. Faça isso por 90 dias. E quando chegar lá, volte aqui e me conte o que mudou, porque algo vai mudar. E talvez, nesse momento, você perceba que o que você buscava lá fora sempre esteve dentro de você, esperando 5 minutos de atenção verdadeira. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar levando esse tipo de conteúdo para mais pessoas. Se inscreve e ativa o sininho, porque todos os dias trazemos ferramentas práticas para te ajudar a tomar o controle da sua mente, do seu dinheiro e da sua vida. E nos comentários, eu quero saber, qual vai ser o seu compromisso dos 5 minutos de hoje? Porque no fim, a diferença entre quem sonha e quem realiza está nesse pequeno espaço de tempo entre pensar e agir. E se você usar esse espaço com intenção, não há limite para o que pode conquistar.